Nesse vídeo nós iremos tratar de toda essa queda que está havendo nas ações de Vibra, cotadas hoje a R$14, e comentar aqui também a respeito de um relatório com uma recomendação de compra pelo BTG Pactual a respeito das ações de Vibra. Será que as ações ficaram baratas demais? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como eu antecipei para vocês, Vibra Energia, código em bolsa VBBR3, ações no novo mercado, apenas ações ordinárias, vem caindo muito nos últimos 12 meses, acumula uma queda de 39%. Só nos últimos 6 meses, a queda é de 23%. Já o Ibovespa cai 10% no mesmo período. Portanto, há algo específico de Vibra Energia ou do seu setor que atinge mais as suas cotações. E veja só, como eu falei para vocês, o BTG Pactual está aqui recomendando compra. O Barsi, por exemplo, conforme você extrai desse vídeo, inclusive vendeu puts para comprar ações de Vibra a preços mais descontados. Veja o preço que o Barsi acabou se interessando por Vibra. Recentemente eu tinha intenções de reduzir o meu custo médio de compra de ações da Vibra, né? Meu custo médio é em torno de R$21. Então o que eu fiz? Eu vendi umas puts a R$18,80 na esperança que eu fosse beneficiado, e fui. Então, quer dizer, eu uso os mecanismos de mercado para... Como você pode perceber, o Barsi entendeu isso em agosto de 2022, que Vibra a R$18 estaria barata, R$18,80, só que as ações acabaram despencando naquele momento. Então veja só, o Barsi acabou pegando mais ou menos aqui nesse momento e as ações de lá para cá já caem mais de 20%. Então veja que nem o Barsi é capaz de acertar o fiofó da mosca, acertar o fundo do poço, mesmo com mais de 54 anos de mercado. Por isso você não deveria ter a pretensão de achar que você vai acertar o fundo de uma empresa. Mas a grande pergunta que fica é, por que Vibra está caindo tanto? Como vocês bem sabem, cotação acompanha o quê? Os resultados. No longo prazo deve ser assim. E aí você verifica aqui o seguinte, que a cotação de Vibra caiu junto com o seu lucro, só que ela caiu mais do que o lucro. Então isso aqui é uma pequena distorção de mercado, já que a cotação caiu mais do que a queda nos lucros. Veja o seguinte, em 2021 o lucro de Vibra foi de 2,5 bilhões, já em 2022 o lucro foi de 1,5 bilhão. Portanto, você teve uma queda de 60% na lucratividade de um ano para outro, o que acaba justificando toda essa queda nas ações. Se você pegar aqui em 2021 o topo de Vibra, que foi a quase R$30 no gráfico ajustado, você tem que a ação na verdade caiu 50%, praticamente a queda nos resultados. E dentro desse cenário de queda nas cotações, os grandes acionistas de Vibra estão aproveitando para comprar. Então temos aqui o fundo Dynamo e o Samambaia. Eles estão aproveitando para comprar, aumentar posição. Ano passado aumentaram posição em Vibra em novembro, passando a deter 15% em conjunto. Veja que um dos grandes problemas de Vibra nesse momento é a inflação, aumento das despesas e também no custo do produto vendido. Isso reduz a sua margem de contribuição e ao final o próprio lucro líquido. No quarto trimestre, por exemplo, houve ali o problema da alta volatilidade nos preços das commodities comercializadas pela Vibra, preços do diesel, por exemplo, com alta volatilidade até por conta de intervenções governamentais. Isso, por exemplo, também afetou a Raízen, que acabou caindo bastante, e também um grande fundo que investe em Raízen comprou 5% do papel nas mínimas históricas desde que a empresa abriu capital na bolsa. A Raízen já acumula 60% de queda em 12 meses, é a maior posição da Cosan, uma das ações da minha carteira, e veja que agora nessas mínimas já começa a despertar interesse de grandes investidores, sendo que a decisão do CONFAZ de estabelecer um ICMS fixo por litro de gasolina vai beneficiar as empresas desse segmento no geral e vai deixar o etanol ali, o carro forte da Raízen, ainda mais competitivo. Então Raízen e Vibra tendem a melhorar nesse ano por conta disso. Perceba aqui que em termos ajustados, se você for olhar ali a DRE da Vibra, entre os anos de 2022 e 2021, a queda foi de 38,4% no lucro, a cotação caiu 40%. Então veja que houve uma justificativa para toda essa queda nas ações. Não foi à toa e meramente especulativo. Contudo, para quem acredita na companhia e na sua recuperação e essa nova decisão do CONFAZ, bem como dos combustíveis, isso vai beneficiar essas empresas, por incrível que pareça. Sobre o relatório do BTG, antes eu gostaria de te mostrar aqui uma ferramenta do BTG, que eu deixo o link aqui na descrição e você pode conseguir corretagem grátis
se investir mais de 200 mil. Se investir abaixo disso, você consegue uma corretagem de 49 centavos por ordem através do meu link, que está na descrição do primeiro comentário fixado. Você tem aqui uma ferramenta interessante que é o Research 360 graus, que você vai aqui em Conheça o BTG Content e você tem aqui diversos relatórios e dados financeiros das ações com cobertura pelo BTG. Então você pode procurar aqui, por exemplo, Sanepar, e aqui tem diversas informações da Sanepar, inclusive o último relatório do BTG com preço-alvo de R$ 22,00 com uma recomendação neutra, e você encontra isso para diversas empresas. Isso aqui te facilita bastante para tomar decisão de investimento. Mas lembre-se, relatório você utiliza como meio auxiliar. Nunca você vai seguir simplesmente um relatório, é só para extrair informações. E o relatório do BTG, como eu falei para vocês, é de compra, com um incrível preço-alvo de R$ 28,00. No caso, o BTG está bem confiante com Vibra, principalmente pela forte geração de caixa projetada para a companhia. Conforme destacado aqui pelo BTG, os resultados do quarto trimestre foram impactados por itens não recorrentes relacionados à volatilidade dos preços das commodities em um mercado com excesso de oferta. Isso impactou no resultado, mas é um evento cíclico, o que significa que o BTG entende que isso aqui tende a se normalizar. O lucro líquido, que foi de R$ 566 milhões, foi acima do esperado pelo BTG. A alavancagem financeira, que é o endividamento da companhia, segue estável, com uma forte geração de caixa de 1,2 bilhão. Como eu falei para vocês, o BTG espera um ano melhor para a Vibra, por isso esse grande preço-alvo. E bem destaca que o BTG, que a Vibra não é exatamente um negócio estável, é um negócio mais cíclico, então esteja ciente disso. O BTG vê pelo menos um desconto de 38% na companhia em relação ao seu par mais óbvio, e por isso traz esse preço-alvo. Particularmente entendo que o BTG foi muito otimista nesse preço-alvo. A companhia acabou reduzindo bastante seus dividendos, o dividend yield de 6%. Em 2022 houve um pagamento de menos de R$1 por ação contra R$1,88 em 2021, então o dividendo caiu pela metade. Se você esperar pelo menos R$1 por ação de dividendo para 2023, utilizando aqui o critério do Bazin, você teria um preço teto em Vibra de R$ 16,66. Então até R$ 16,50 seria um preço teto interessante em Vibra pelo critério do Bazin. É interessante você adotar o preço teto mais conservador, porque R$ 28,00 não parece algo razoável para o ano de 2023. Parece muito otimismo do BTG nesse ponto. Sobre se Vibra pode ser uma empresa elegível para a carteira previdenciária, eu gosto muito da política de dividendos da Vibra, tá? Se você pegar aqui a sua política de dividendos, ela impõe um payout mínimo de 40% do lucro líquido. E, aqui é um ponto interessante, caso ela não consiga atingir esse payout, para cada ano que não se atingir o percentual mínimo, buscar-se-á compensar a referida diferença no exercício imediatamente posterior e sempre após avaliação que considerará, entre outros fatores, os pontos mencionados no 4.1.5, que são justamente o nível de capitalização da companhia, a alavancagem financeira, que é o indicador de endividamento, liquidez da companhia, capacidade de geração de caixa, importantíssimo, o plano de investimento, as perspectivas de utilização de capital em função do crescimento esperado dos negócios, ou necessidade de recursos para fins de utilização em programas de recompra. Portanto, se a companhia não atingir o payout mínimo de 40% que está aqui na sua política de dividendos, nos anos posteriores ela irá fazer essa compensação. Então, suponhamos que em determinado ano a Vibra pagou 30% do lucro líquido do exercício. No ano que vem, ela poderia então pagar 50% para compensar esses 10% que foram suprimidos no ano anterior. Isso é interessante porque traz maior previsibilidade para o acionista, porque por mais que haja volatilidade entre um ano e outro, o payout mínimo acaba sendo cumprido na média. Sendo que a companhia, se você pegar aqui o seu histórico de proventos desde 2018, ela costuma ali pagar pelo menos 2 vezes ao ano. Pagou aqui em 2018 2 pagamentos, 2019 acabou pagando 3 vezes, 2020 pagou 3 vezes, 2021 foi excepcional, pagou mais vezes aqui, foi um ano muito bom para a Vibra, e 2022 2 pagamentos. Então espere 2 pagamentos, espere um yield próximo de R$1 no máximo, com um preço teto de R$16,50. Esse seria meu preço em Vibra, não é recomendação e nem tenho ação na carteira. Sendo que a ação não negocia exatamente a um múltiplo muito barato, mas assim também ocorre com o Cosan, é o momento que está afetando os resultados dessas empresas. Veja que as duas caíram praticamente em mesmo percentual nos últimos 12 meses. Ainda assim parece que a Vibra, na visão do BTG, ficou mais barata, mas eu entendo que Cosan também caiu demais. Mas pensando em
dividendo, Vibra é bem melhor do que Cosan. Cosan segue no seu ciclo infinito de investimentos. Entenda isso antes de investir em qualquer das companhias que estou trazendo nesse vídeo. Comparando-se múltiplos aqui, você obviamente vai chegar à conclusão do BTG de que a Vibra é a mais barata, mas em termos de indicadores de eficiência, a Cosan acaba sendo a melhor. Endividamento, quem vence é a Vibra, já crescimento, quem acaba vencendo é justamente a Cosan. Entre as duas, acabei optando pela Cosan justamente pela maior eficiência, pelo melhor track record e também pelo maior potencial de crescimento. Mas faz todo sentido você, ao invés de Cosan, investir em Vibra pensando em maiores dividendos. Não há certo ou errado, ao que se enquadra no objetivo do investidor. As duas são excelentes empresas, o Barsi tem as duas, por exemplo, e eu prefiro por enquanto só ficar de olho na Vibra. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 30 aulas acumuladas exclusivas, desde como montar uma carteira previdenciária do absoluto zero, fazer gestão de risco da sua carteira, calcular o preço justo das ações, aulas de indicadores da análise fundamentalista, nosso mini curso de imposto de renda aqui, 10 aulas do absoluto zero, como você declara na prática ações brasileiras, fundos imobiliários, rendimentos, aluguel de ações, BDRs, ETFs, opções de ações e investimentos no exterior, além de como emitir a própria DARF. Você tem acesso ainda a lives exclusivas comigo semanalmente aos sábados, onde eu posso tirar suas dúvidas. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que o BTG exagerou nessa recomendação de compra com esse preço-alvo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!